fazer contato com o arquiteto, urbanista e professor universitário Nabil Bonduki. Bom dia, Nabil. Bom dia, tudo bem? Tudo certo dentro desse contexto de pandemia, né, Nabil? Mas a gente viu há pouco aqui a reportagem do André Giannoccari falando da mobilização, né, dos movimentos negros contra o racismo, uma mobilização que tem se tornado ainda mais relevante nas últimas semanas em função do assassinato do George Floyd. E uma das imagens icônicas, Nabil, que a gente teve foi justamente numa manifestação ali em Bristol, na Inglaterra, um monumento em homenagem ao traficante de escravos acabou sendo retirado ali do seu pedestal, foi jogado no rio que corta a cidade, e também depois disso tivemos diversas imagens de monumentos também homenageando pessoas que foram aí traficantes de escravos, racistas ou que colaboraram com esse tipo de política sendo derrubados. E essa discussão também chegou aqui no Brasil, já que temos vários monumentos assim, também homenageando pessoas, aí, personalidades que colaboraram com o genocídio indígena, por exemplo, fora os colaboracionistas da ditadura. Nabil, chegou a hora da gente discutir também essa questão dos monumentos históricos, dos logradouros públicos que temos no Brasil e a sua relação com o genocídio do povo negro, também dos povos indígenas e de outras formas de opressão? Na verdade já passou da hora, né? Passou da hora já da gente fazer essa discussão. Aliás, ela foi feita em parte, né? Na administração Fernando Haddad, a Secretaria de Direitos Humanos criou um programa chamado Ruas de Memória, que visava exatamente retirar nomes de rua de colaboradores da ditadura militar, de pessoas que atacaram os direitos humanos, né? Eu mesmo elaborei vários projetos de lei na época que fui vereador, que visavam exatamente substituir nomes de ruas de pessoas que foram torturadores, pessoas que participaram, colaboraram com a repressão, e colocando pessoas que lutaram pelos direitos humanos, né? Então, isso efetivamente já vem sendo discutido. Eu já participei também anteriormente, várias vezes, de debates sobre a questão dos bandeirantes. Inclusive, em 2001, apresentei um projeto para suprimir de uma parede externa da Câmara, no mármore da Câmara, uma inscrição que igualava os índios a ouro e diamantes, né, exaltando os bandeirantes que caçavam, né, e que, de certa forma, né, uma mensagem que está na Câmara Municipal de São Paulo, né, na parede da Câmara Municipal de São Paulo. Então, seria absolutamente importante que isso fosse removido, porque é um edifício representativo. E também o Borba Gato, né, e outros monumentos aí de bandeirantes já foram muito questionados. Em 2008, houve um julgamento popular do Borba Gato, né? Então, agora, o que eu defendo, né, não é que a gente vá lá e vamos demolir, arrancar estátua, jogar no rio e quebrar, etc. Eu acho que nós temos que fazer desse processo de retirada de estátuas e de monumentos, ou de ressignificação dos monumentos, um momento de educação, de cultura, né, para que a gente possa refletir sobre o papel que esses genocidas, que foram os bandeirantes, tiveram nesse processo. Não adianta a gente simplesmente apagar isso da história. Então, eu proponho que a gente discuta essa questão, caso a caso. Acho que cada caso pode ter uma atitude diferente. No caso do Borba Gato, por exemplo, eu defendo que ele seja retirado e que a gente faça um monumento ali para o povo Guarani, que é um povo que foi massacrado e que hoje ainda habita a cidade de São Paulo, muito minoritariamente, mas que ainda está presente, inclusive ali no caminho de Santo Amaro, de Parelheiros. Então, seria até um lugar adequado fazer um monumento, porque é o caminho, né, das aldeias indígenas de Parelheiros. Agora, o monumento, eu acho a estátua, que é de gosto estético bastante discutível, né? Eu não acho que ela tem que ser destruída. Eu levaria ela, por exemplo, para uma casa bandeirista. Nós temos algumas casas bandeiristas que fazem parte do Museu da Cidade, aqui em São Paulo, e problematizaria isso, porque em certa época da nossa história
principalmente a partir de, né, no começo do século até os anos 70, né, principalmente nesse período, os bandeirantes foram tratados como heróis, como os mitos de uma raça superior paulista, né, daí também o tamanho daquela estátua do Raposo Tavares, e fazer, então, uma reflexão histórica sobre isso, porque aqui em São Paulo houve uma mitificação dos jesuítas, se ignorando a contribuição, não, né, a culpa deles, né, no genocídio indígena, e, por outro lado, exaltando eles como símbolo de uma identidade paulista. Então, eu acho que cada monumento merece um tratamento diferente, né? Já por exemplo, o Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, que é um monumento, vamos dizer assim, importante do ponto de vista, né, da história da arte, da contribuição artística, né, do Brecheret. Brecheret foi um grande escultor, né, radicado aqui em São Paulo, modernista, e aquela estátua faz parte do complexo arquitetônico do Ibirapuera. Eu acho que ali o que deveria era problematizar aquela estátua, aquela imagem, né? Aquela imagem, aquela estátua, né? Ela mostra os índios e os negros escravizados, né, fazendo um trabalho braçal, empurrando um barco, enquanto que os bandeirantes estão em cima de cavalos, de maneira soberba, com ar de dominadores, né? Eu acho que aquela imagem ela seria um excelente lugar para se fazer toda uma reflexão e um trabalho né, de educação, de cultura, na perspectiva de entender o que estava querendo ser mostrado ali, né? E então, não na perspectiva, né, romper essa perspectiva que estamos fazendo um monumento às bandeiras, mas estamos fazendo ali uma reflexão sobre o que elas significaram na história do país, como elas foram um dos elementos de opressão, né, dos povos originários do Brasil. Então, um pouco isso. Acho que aí tem a questão das estradas, que mereceriam mudanças de nome, eu acho, que são coisas muito importantes, né? Deve ser muito triste, por exemplo, quem mora, né, os indígenas guaranis que moram ali no Jaraguá, terem que utilizar a rodovia Anhanguera, que foi também um bandeirante genocida, para chegar na sua aldeia, saindo de São Paulo, que fica ali muito próximo. Eu acho que a mudança desses nomes, Anhanguera, Raposo Tavares, Fernão Dias, né, e muitos outros, né, as avenidas, a própria Avenida dos Bandeirantes e a Estrada dos Bandeirantes, a Rodovia dos Bandeirantes, mereciam, então, ser alterados seus nomes, mas alterados num processo de debate, de discussão, né? Eu não acho que a gente tem que simplesmente, vamos trocar o nome. Aí também ninguém sabe por que trocou o nome. Vamos, da troca do nome, fazer parte da luta antirracista e anticolonial do Brasil. Existir essa ressignificação, mas precisa também de uma contextualização histórica. As pessoas precisam entender por que isso está sendo removido. A gente teve, por exemplo, a mudança, né, do nome do chamado Minhocão aqui em São Paulo, de Elevado Costa e Silva para Elevado Presidente João Goulart, e ali houve toda uma discussão. As pessoas que não tinham contato com a história recente até do país, conseguiram entender por que aquela mudança acontecia. E agora a gente precisa também discutir isso, né? Porque os bandeirantes são muito glorificados no estado de São Paulo, Nabil. É impressionante como as pessoas, mesmo sem ter muita noção histórica, elas acreditam que eles eram de fato heróis. E não é nada disso, né, Nabil? Porque a gente estudou isso na escola. Eu até quero revisitar os livros de história que estão sendo utilizados hoje na rede escolar, mas quando eu estudei, os bandeirantes eram heróis, não tinha nenhuma contestação ao trabalho sujo que eles fizeram no Brasil, né? Então, você lembrou bem, né, o Elevado Costa e Silva, inclusive eu fui um dos autores de um projeto de mudança do nome. No meu caso, eu não estava querendo mudar o nome, não, eu estava querendo tirar o Arthur Costa e Silva, deixar apenas Minhocão, né? Até porque tem uma polêmica se o Minhocão deve permanecer como ele ou deve ser modificado, transformado em parque, demolido. Então, eu achava que devia só virar Minhocão, né? Mas ele fez parte também dessa luta para retirar os nomes de pessoas envolvidas na ditadura militar. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate, as pessoas saberem por que está sendo removido monumento, saberem e opinarem também sobre isso, fazer desse processo um amplo debate sobre o papel
dos bandeirantes no nosso país, na história do nosso país e na história de São Paulo. São Paulo, particularmente, porque isso é São Paulo, né? É em São Paulo que os bandeirantes têm essa relevância toda, né? Isso estava muito ligado, teve muito ligado à elite paulista que tinha um projeto político que, inclusive, em 32 levou o país a uma guerra civil, né? E então estava muito ligado a essa identidade paulista, né, como um todo, e eu acho que essa discussão precisa ser feita e vamos aproveitar esse momento para fazer e aproveitar esse momento para também discutir muito como nós podemos, de alguma maneira, criar ações afirmativas para reafirmar, né, a importância dos povos originários do Brasil e o quanto eles foram massacrados num momento que o país passa por um governo que continua querendo fazer a mesma coisa, né? O nosso atual governo federal, ele está envolvido aí em vários projetos para não demarcar áreas indígenas, para abrir as áreas indígenas para mineradoras, desmatamento em áreas indígenas. Então, tudo aquilo que os bandeirantes fizeram lá atrás, muita gente aqui do governo Bolsonaro, né, o próprio presidente Bolsonaro, o antiministro do meio ambiente, ou o ministro da destruição do meio ambiente, Salles, estão querendo dar continuidade àquilo que os bandeirantes fizeram lá no século XVI, XVII e XVIII. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão, é uma discussão muito atual, muito presente, e que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam e as pessoas participem desse processo e aí decidam em cada situação o que deve ser feito, em cada monumento o que deve ser feito dentro de uma ressignificação dessas figuras dentro das nossas cidades. Não é só São Paulo, né? Isso também está presente no estado inteiro. Sem dúvida, Nabil. E é bom lembrar também, né, para as pessoas que são de fora de São Paulo, que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, que a sede do governo do estado se chama Palácio dos Bandeirantes, né? E quando a gente teve aqui... e quando a gente teve, Nabil, outra coisa que eu acho assim bastante curiosa a respeito disso é uma mudança do nome de rodovia para homenagear o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, ainda que o Ayrton Senna seja... Tiraram o nome da rodovia dos Trabalhadores, não tiraram a rodovia dos Bandeirantes, da Anhanguera, da Raposo Tavares, tiraram a rodovia dos Trabalhadores para se tornar a rodovia Ayrton Senna. Quer dizer, tudo muito sintomático, né, Nabil? Eu ia até citar isso, né? Eu acho que isso já é uma dívida histórica que se tem com os trabalhadores, né? Porque realmente se suprimiu uma rodovia dos trabalhadores por Ayrton Senna, independente da importância do Ayrton Senna, não vou aqui discutir o Ayrton Senna, mas por que não tirar a rodovia dos Bandeirantes? Então eu já ia propor aqui que a Rádio Brasil Atual faça uma campanha para a gente trocar a rodovia dos Bandeirantes para a rodovia dos Trabalhadores. Eu acho que seria uma bela campanha que a gente poderia estar fazendo, né, já para recuperar o que foi perdido. E você falou muito bem, o Palácio dos Bandeirantes, né, é uma coisa impressionante, né, a presença dos bandeirantes na nossa cidade. São inúmeras ruas, inúmeras, né? A gente pode falar dessas avenidas mais conhecidas, né? Brasleme, por exemplo, na Zona Norte, né? A Avenida dos Bandeirantes, mas tem ruas como Simão Álvares, como Mateus Grou, né? São muitas as ruas, Jorge Velho, Pais Leme, são muitas as ruas de São Paulo que estão homenageando os bandeirantes. E eu acho que isso, no mínimo que tinha que se fazer, nessas ruas, vamos dizer assim, menos destacadas, eu até não proporia trocar o nome, Simão Álvares, deixa lá o Simão Álvares, até porque mudar o nome de rua é uma coisa complicada na cidade. Eu acho que a gente só deve trocar em casos muito radicais. Mas a gente deveria fazer um painel, uma espécie de um painel no começo ou no meio da rua, explicando quem foi esse Simão Álvares. Né, o que ele fez de mal, o que ele eventualmente fez de bom, se fez alguma coisa de bom. Aliás, isso todas as nossas ruas, porque o nome das nossas ruas também são ignorados, né? A gente não sabe, a maior parte das pessoas não sabe por que a rua tem aquele nome, né? Não sabe também, muitas vezes, por que as ruas têm datas, né? Algumas datas, alguém sabe por que é 25 de março, vai todo mundo no Brasil inteiro vai na rua 25 de março, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe por que a rua chama 25 de março. Isso é um problema geral, né? Não é só um problema
dessas ruas dos Bandeirantes, mas seria importante que essas ruas pudessem a gente saber por que tem esse nome e poder, inclusive, né, se for o caso, dependendo do caso, da importância da rua, da importância ou, né, trocar esses nomes por nomes de pessoas que devem efetivamente ser homenageadas, né, trabalhadores, né, pessoas que lutaram por direitos, né, pessoas que participaram da vida política do país de modo positivo, né? Então eu acho que artistas, né, por exemplo, nós podemos ter uma avenida em São Paulo importante com o nome do Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa é uma figura, todo mundo sabe quem é Adoniran Barbosa. Por que não trocar a Avenida Brás Leme por Avenida Adoniran Barbosa, né, por exemplo? Né? Eu acho que são coisas que a gente deveria estar pensando em fazer. Nabil, queria agradecer muito sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e por mim a gente já faz uma campanha para trocar o nome da Rodovia dos Bandeirantes por Rodovia dos Trabalhadores, para voltar essa justa homenagem a quem trabalha no Brasil, aos trabalhadores aqui. Muito obrigado, Nabil. Obrigado. Deixa eu só mais um minutinho. Opa, por favor. Que eu não falei aqui. As casas bandeiristas. Nós temos 5 casas bandeiristas no Museu da Cidade. Elas devem ser o lugar onde a gente discute o que os bandeirantes fizeram nesse país e mostrar também nessas casas bandeirantes os trabalhadores que trabalharam os bandeirantes, os escravos, os índios escravos, né, que foram escravizados pelos bandeirantes, que muitas vezes trabalharam nessas casas. Eles estão praticamente não estão presentes, né, nessas casas. Então é forma da gente reescrever a história através do nosso espaço urbano. Tá certo, Nabil. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Tá, obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Conversamos aqui com o arquiteto, urbanista e professor universitário Nabil Bonduki. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.